Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Mário André e a gente vai verificar aqui a nossa aula de hoje do Praticando da turma do EJA Fundamental, 8ª etapa. Essa aula do Praticando é em relação ao assunto que trata de radiciação, tá bom? Então, na radiciação, nós temos aqui o seguinte: vamos verificar que nós temos alguns elementos importantes dentro da radiciação. E aí você consegue analisar o seguinte: na nossa primeira cartela, nós temos aqui que, para iniciarmos nossos exercícios, vamos começar relembrando os elementos que compõem o radical. E aí nós temos a raiz cúbica de 125. Como nós temos uma raiz cúbica de 125, pessoal, o que acontece? O primeiro elemento a ser identificado é o índice da raiz. E o índice da raiz é esse númerozinho bem pequeno que fica no radical. E aqui nesse exemplo, o índice é 3. O radical é o próprio símbolo, tá? O radicando é o número que aparece dentro do radical. Então, nós temos aqui o nosso radicando. E a raiz é o resultado dessa operação, que neste exemplo equivale a 5, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Nós temos aí que identificar esses 4 elementos que são bem essenciais dentro da radiciação. E está aqui do lado, está aqui desse lado, né? Os nossos elementos, onde nós temos o índice, o radical, a raiz e o radicando. Lembrando que a raiz sempre é o resultado da nossa operação. Vamos então, depois desse resumo bem rápido, vamos verificar nossa primeira questão. Acompanhe comigo na tela. Com base na resposta que você encontrou, ou seja, daquele exemplo que eu te mostrei agora há pouco, marque a alternativa que melhor representa a sequência. Qual sequência? Índice, radical, radicando e raiz. Verifique com calma aí e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre essa questão.
Ok, pessoal, então estamos aqui de volta para conversarmos sobre a nossa primeira questão. Eu estou verificando aqui que nós tivemos 2 participações, onde os alunos disseram que a resposta é a letra D. Será? Vamos verificar aqui então? Acompanhe comigo na tela. Com base na resposta que você encontrou, marque a alternativa que melhor representa a sequência. Vamos só verificar aqui então que nós temos... que nós temos a seguinte operação, né? Nós tínhamos raiz cúbica de 125, onde eu te informei que o resultado dessa raiz cúbica equivale a 5. Rapidamente lembrando aqui, por que a resposta é 5? Não se esqueçam que aqui nesse caso, pessoal, você sempre tem que pensar em um número que, repetido uma quantidade de vezes igual ao índice, então eu vou repeti-lo 3 vezes, e multiplicando todas elas, esse resultado tem que ser igual ao radicando. E aí nós temos que 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5 é 125, que é justamente o nosso radicando. Agora, relembrando aqui a nossa cartela anterior, nós tínhamos a seguinte sequência: o índice da raiz, tá? Onde o nosso índice é 3, ok? Nós tínhamos o radical, onde o radical é o símbolo. Nós tínhamos o radicando, que é o número que vem dentro do radical. E nós temos a raiz, que é o resultado. Analisando todos esses elementos, então, nós temos que a nossa resposta certa é a letra D. Com isso, então, a gente verifica que os nossos alunos aí acertaram a nossa primeira questão. Ok, pessoal? Meus parabéns. Vamos verificar, então, agora a nossa segunda questão sobre radiciação. Acompanhe comigo na tela. A raiz de valor 25 foi extraída de... E aí nós temos 4 opções de resposta. Pessoal, muito cuidado que a questão já está informando que o 25 é a raiz, tá bom? Então verifiquem com calma aí, façam seus cálculos e daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre essa questão.
Ok, pessoal, vamos então verificar a correção da nossa segunda questão. Eu estou vendo aqui que tem gente que está colocando que a resposta correta é a letra C. Vamos verificar? Olha só então, a questão me informa que a raiz de valor 25 foi extraída de... Atenção que só nesse textozinho nós temos duas informações bem importantes. Primeira delas é que a questão fala que nós temos aí uma raiz. Como ela não especificou que tipo de raiz é, então a gente subentende que trata de uma raiz quadrada, né? Ou de um resultado de uma raiz quadrada, tá bom? E segundo que esse 25, ele é justamente em relação ao elemento que é a raiz. Ou seja, eu tenho que pensar em um número cuja raiz quadrada seja igual a 25. Com isso, a gente já descarta a letra A, o que poderia, de repente, confundir, tá bom? Até porque o 25 dentro do radical, que é o símbolo, ele é um radicando, não é uma raiz. Bem, para nós verificarmos qual é o radicando cuja raiz seja igual a 25, basta nós pegarmos, então, o 25 e multiplicá-lo por ele mesmo, tá? E aí, nesse caso, reparem que essa continha eu vou fazer aqui do lado. Ó. Vamos lá. 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 2 é 10, com os 2 lá de cima fica 12. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 2 é 4, com 1 lá de cima ficará igual a 5. E aí, em seguida, nós temos que resolver a adição entre esses valores. Onde vai ficar 5, 2, 5 mais 1, 6. Ou seja, o nosso radicando, cuja raiz é igual a 25, é o 625. Isso quer dizer, então, pessoal, que nós temos que a raiz quadrada de 625 é igual a 25. Muito cuidado, que é importante você perceber a informação que a questão te dá, tá? Ela aqui nesse caso, ela informou que o 25 é uma raiz, não é radicando, tá bom? Vamos então verificarmos a nossa próxima questão. Na questão 3, eu tenho o seguinte, simplificando o radical, e aí nós temos a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, vezes 5 elevado à quarta potência, chegaremos ao possível valor de... E aí nós temos 4 opções de resposta. Então, verifiquem seus cálculos. Uma dica bem importante é que uma raiz quadrada, ela sempre vai ser exata quando a potência do teu radicando for par, tá bom? Daqui a pouco a gente volta então e para conversarmos sobre essa resolução.
Ok, pessoal, vamos aqui então verificarmos a resolução da questão de número 3. Eu creio que ela deu uma bugadinha em vocês aí, né? Vamos lá então? Olha só. Nós temos que simplificar o radical de raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta potência. Gente, quando vocês tiverem uma multiplicação dentro do radical, deixa eu só reescrever aqui, tá? Vezes 5 elevado à quarta, ok. Quando vocês tiverem uma multiplicação dentro do radical, automaticamente vocês podem separar em dois radicais diferentes. Ou seja, eu posso colocar a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes a raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência. O que acontece? Aqui nesse caso, para que uma raiz quadrada ela possua uma raiz exata, o teu expoente obrigatoriamente tem que ser par. Só que o nosso primeiro fator aqui da multiplicação, reparem que no radical dele possui um expoente ímpar. O que a gente vai fazer então? Acompanhe comigo. Aqui nesse caso eu posso pensar no seguinte: o 3 ele é igual a 2 mais 1. Concordo comigo? Logicamente isso é verdade. Então, eu vou pegar cada um desses elementos da soma, da adição, né? Cada uma das parcelas, e transformá-las em expoentes. Ou seja, eu vou colocar aqui 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Só que o número 1, enquanto expoente, não precisa ser escrito. Beleza. E agora, reparem que nesse caso, como nós temos raiz quadrada, cada um dos índices é igual a 2. Para que a gente possa eliminar o radicando da raiz, né, do radical, aliás, eu vou dividir o expoente de dentro com o índice da raiz, do radical, perdão. Então, vamos lá. Nesse primeiro fator, 2 dividido por 2 é 1. Então, teremos 2 elevado a 1. No segundo fator, nós temos a raiz quadrada de 2, onde nós não podemos tirá-la. Aqui no segundo fator, nós temos 5 ao quadrado, certo? Aliás, 5 elevado à quarta potência na raiz quadrada. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora, que é dividirmos o expoente 4 pelo índice 2. Logicamente que, dividindo 4 por 2, a gente chega como resultado o valor igual a 2. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Nós temos aqui então que raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência é igual a quem? É igual a 5 ao quadrado, tá? Só um instantinho que aqui a caneta não está pegando. E aí, 5 ao quadrado, ele é igual a quem? É igual a 25, tá? E 25 vai multiplicar com esse 2 que está fora da raiz. 25 vezes 2 é igual a 50. Gente, quando você tem uma multiplicação de fatores, onde um desses fatores equivale, aqui nesse caso, a uma raiz, então vamos lá, voltou aqui. Aqui nesse caso, então, reparem que eu vou ter 5 ao quadrado. 5 ao quadrado equivale a 25, certo? Já que 5 vezes 5 é 25. Essa multiplicação desse 5 ao quadrado, ela só pode ser feita com esse 2 que está fora da raiz. 25 vezes 2 equivale a 50. E essa raiz quadrada de 2, a gente vai apenas repeti-la. Sendo assim, a nossa resposta aqui do gabarito é a letra D, ok? Então, vamos lá. Eu acho que deu uma pequena confusãozinha na cabeça de vocês, tá? Mas é porque é importante vocês lembrarem que uma raiz quadrada, para ser exata, obrigatoriamente o expoente do radicando tem que ser um número par. Beleza? Vamos aqui então a essa próxima questão. Na questão de número 4, você tem que verificar e analisar
a raiz quadrada de um número negativo elevado ao quadrado. Verifique então aí com calma e daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre a resolução dessa questão. Ok, pessoal, vamos verificar então aqui a correção da nossa quarta e última questão aqui da noite. Acompanhe comigo aqui na tela. Nós temos que determinar a raiz quadrada de menos 4 elevado ao quadrado. É importante você verificar que a tentação nessa questão ela é muito grande, porque, olha só, eu tenho a raiz quadrada, só rapidamente corrigir, de menos 4 elevado ao quadrado, certo? A primeira tentação que a gente tem aqui é justamente cortar o índice com o expoente do radicando. O que é permitido se são iguais. Porém, nesse exemplo aqui, você não pode fazer isso, pessoal. Por quê? Porque o nosso radicando, ele é um valor negativo. E quando você faz isso, você está afirmando que existe uma raiz quadrada onde o resultado dessa raiz é um valor negativo. E isso não existe dentro da matemática, tá bom? O que a gente deve fazer aqui então? Acompanhe comigo. A resolução correta a fazer é a seguinte. O primeiro passo, então, é você resolver essa potenciação, tá? Então, nós temos que menos 4 ao quadrado é igual a quanto? Menos 4 ao quadrado, acompanhe comigo aqui embaixo, ó. É a mesma coisa do que menos 4 vezes menos 4. E aí, neste caso, nós temos que 4 vezes 4 é 16. Beleza. Só que, quando você multiplica números inteiros negativos, além de você resolver a multiplicação entre os números, obrigatoriamente também tem que resolver a multiplicação entre os sinais. E aí, nesse caso, menos vezes menos é igual a positivo. Então, na verdade, essa raiz quadrada de menos 4 ao quadrado se transforma em raiz quadrada de 16. E essa raiz quadrada de 16, a nossa resposta é igual a 4, já que 4 vezes 4 equivale a 16. Sendo assim, então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Então, pessoal, é importante você perceber, né, que com esses 4 exemplos que eu trouxe aqui para ti, que de repente a radiciação, ela tem algumas pegadinhas dentro das suas questões, que de repente pode te confundir na hora de resolver alguma atividade, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido tudo o que foi explicado aqui. Muito boa noite a todos e a gente se vê numa próxima aula. Ok, pessoal? Muito obrigado.